Silas vai se apresentar, muita gente já conhece ele. Pastor Silas, além de pregador, conferencista, pastor Silas também é escritor, um ótimo escritor. Trouxe muitos livros aí, pastor? Trouxe alguns. No final do culto a gente adquirir do irmão. É uma bênção, tá bom? Pastor Silas, fique à vontade. Boa noite a todos. A graça e a paz sejam convosco. É até difícil falar depois de uma apresentação dessa. É bondade do pastor Rômulo. E saiba que a sua amizade é bênção na minha vida. É uma honra, é um privilégio voltar e ver o quanto essa igreja tem crescido. Não só em quantidade, mas em qualidade também. Deus abençoe o pastor Rômulo, sua família, esposa, filhos, toda essa igreja. Eu quero ser boa de Deus na sua vida e essa noite. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, portanto ela não voltará vazia. Eu tenho a alegria de ter comigo o Fernando e o Flávio, são dois irmãos. E nós estamos caminhando juntos ali em Belo Horizonte. Deus abençoe. Aonde eu vou, eles estão atrás. É uma alegria, porque nunca gostei de viajar sozinho. Deus sempre prepara alguém para estar acompanhando. Então, Deus abençoe o Fernando, o Flávio. Eu queria convidar você essa noite. Nós vamos ler um texto muito conhecido, uma palavra simples, está lá em Gênesis 26. Gênesis 26. O pastor Rômulo falou do meu livro, eu estava falando com ele esse ano. Deus me deu o privilégio de lançar, já é o 6º livro. Já estamos caminhando aí para quase 50 mil cópias vendidas. Deus tem nos abençoado. E esse livro é lançamento, saiu esse ano, aprendendo com as parábolas de Jesus. Aprendendo com as parábolas de Jesus. Eu falei com o reverendo Rômulo, nós passamos 63 domingos de 2017 e 2018 pregando sobre as parábolas de Jesus. 63 domingos. Teve irmão que chegou e falou: pastor, onde é que o senhor arrumou tanta parábola? E só de Jesus? Eu falei na Bíblia, está aí. Então, dessa série surgiu esse novo livro, Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Na capa, eu achei que a editora foi muito feliz. Colocou um baú, por quê? As parábolas de Jesus são um tesouro. Joaquim Jeremias diz que quem ocupa das parábolas, quem estuda as parábolas, se dedica a um material sólido. Tem um pastor luterano chamado Black Meyer, do Rio Grande do Sul. Ele diz que as parábolas são patrimônio cultural da humanidade. Tem parábola que é muito pregada. Filho pródigo, 10 virgens, semeador. Mas eu coloquei aqui algumas parábolas que não são muito pregadas. Por exemplo, a parábola do escriba e do pai de família. A parábola do escriba e do pai de família. Essa parábola deve ter me custado
umas 30 horas de estudo. Quase não se acha nada sobre essa parábola. Então, você quiser, no final, o Fernando vai dar lá. Quanto é, pastor? R$20. Eu não tenho dinheiro, tem cartão, passa a maquininha. Então, no final do curso, você dê uma olhada lá. Amém? Amém? Gênesis 26, a partir do verso 12. Gênesis 26, a partir do verso 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso e tinha possessões de rebanho e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Repita comigo: de modo que os filisteus o invejavam. Só os homens. De modo que os filisteus o invejavam. Só as mulheres. De modo que os filisteus o invejavam. 15. Por isso, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o anjo do Senhor na mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Abzate, seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque: por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repeliste de vós? Responderam-lhe eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo,
que não nos fará mal, assim como nós não te havíamos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Pastor Rômulo, esse é um texto que fala muito comigo. Pregador é assim, a gente vai ouvindo um, ouvindo o outro, lendo um, pincela aqui, pincela ali, e Deus vai falando. Isaque, ele foi o patriarca com mais tempo de vida nessa terra. Ele viveu mais do que Abraão e viveu mais do que Jacó. O total de anos da vida de Isaque foram 180 anos. 180 anos foram os anos de vida de Isaque. Nós sabemos que com 37 anos, ele perdeu a sua mãe. 3 anos depois, com 40 anos, ele se casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Isaque ora 20 anos para que Deus abra a madre da sua esposa. E 20 anos depois, com 60 anos de idade, ele foi pai de Esaú e Jacó. Com 75 anos, ele sepultou o pai dele, Abraão. Com aproximadamente 137 anos, ele viu o filho Jacó sair de casa, fugir de casa, ameaçado de morte pelo irmão. 20 anos depois, com aproximadamente 157 anos, ele reencontrou com seu filho Jacó. E ele vai falecer com 180 anos, no mesmo ano em que o seu neto José tornou-se governador do Egito. Quase 2 séculos de vida. Mas se você olhar na Bíblia, algumas páginas, poucas páginas falam de Isaque. Há pouca coisa sobre a vida desse homem. E uma das poucas coisas, reverendo Rômulo, é esse incidente que ele teve com Abimeleque e a contenda que ele e os seus pastores tiveram com os pastores de Gerar. Eu queria extrair algumas lições aqui e aplicar na minha vida e na sua vida. Isaque, ele, segundo a narrativa do Gênesis, ele era um homem rico. O pai dele deixou para ele possessões de gado, ovelhas e muita gente de serviço. Se você ler Gênesis 14, só nascido em casa, havia mais de 300 empregados. Agora imagina um homem que dependia da terra. Ele era um homem nômade, dependia da terra, agricultor, casado, pai de 2 filhos, com mais de 300 empregados nascidos em casa. E segundo Gênesis 26, agora Isaque vai enfrentar
uma fase difícil, uma grande crise. A fome, segundo o Gênesis, que se instaurou nos dias de Isaac, era pior do que a fome nos dias de Abraão. E o que Isaac faz? Isaac resolve descer para o Egito. Quando ele quer descer para o Egito, Deus aparece e diz: não desça ao Egito, peregrina nessa terra, eu vou te abençoar, por amor de teu pai. Isaac agora vai peregrinar e vai se instaurar na terra dos filisteus. E no verso 12 diz que ele semeou naquela terra, nessa mesma terra, terra dos filisteus. E eu estava lendo, pastor Romo, pesquisando, essa terra aí é uma terra desértica, é uma terra árida, não é igual o Saara, mas é uma região. Eu fui lá, eu estive lá alguns anos atrás. Há alguns arbustos, pouca chuva. Eu encontrei alguns teólogos que vão dizer que nessa região chovia 3 dias ao ano. Imagino que é só 3 dias de chuva por ano. Isaac dependia da terra. Isaac precisava da terra. E ele semeia naquela terra e ele colhe 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Há 5 anos atrás, eu estava num conselho de pastores em Belo Horizonte e eu ouvi uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que marcou muito a minha vida. E eu peguei essa palavra para mim. O reverendo Hernandes, ele disse assim: tem gente que briga pela provisão e esquece do provedor. Só que Deus quer nos ensinar a depender não da provisão, a depender do provedor. Porque a provisão, ela acaba, o provedor, ele é eterno. E isso acontece com Isaac. Ele semeia naquela terra e ele colhe 100 vezes mais numa região quase sem vegetação, numa região árida, numa região que chovia muito pouco. Agora, pastor Romo, quando eu olho a vida de Isaac, 2 coisas me chamam a atenção. 2. A primeira coisa, todo lugar que Isaac chegava, edificava um altar. Assim como o pai dele, onde ele chegava, ele edificava um altar ao Senhor, reconhecendo que há um só Deus, há um só Senhor, há um só provedor, e é Ele que nos guarda, e é Ele que provê para nós. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Isaac, onde Isaac chegava, ele cavava poços. Isso revela o lado humanitário de Isaac. A gente não dá muito valor a isso aqui, porque a água da Copasa chega lá na torneira, chega lá na caixa d'água. Aí a gente lê isso aqui e passa desapercebido. Mas nessa época ele não tinha Copasa.
Isso aqui não é Ocidente, isso aqui é Oriente, é um lugar desértico, árido. E quando Isaac chegava, Isaac cavava poço, porque além de beneficiar a ele, a esposa, os filhos, os servos, a água, ela beneficiava a comunidade como um todo. A Bíblia não fala, pastor Rômulo, aí eu vou fazer uma especulação, mas uma coisa é cavar poço hoje, moleza. Você liga para uma empresa, faz o chamado, pede autorização. Uma coisa é cavar poço no Brasil, outra coisa é cavar poço nessa região, naquela época. Eu acredito, que havia muitas tentativas, não era um trabalho fácil. Agora o que me chama a atenção, e aí agora eu vou começar a pregar, é que no verso 14, diz que os filisteus, eles o invejavam. Eu pedi você para repetir. Eu vou fazer duas perguntas, eu posso, reverendo? Vou fazer duas perguntas, não pode mentir. Quem conhece algum invejoso e levanta a mão? Quem conhece algum invejoso? Quem já foi vítima de inveja aqui? Deixa eu levantar. Na igreja eu sou pastor, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Eu terminei agora uma série chamada Os 7 Pecados Capitais. Está lá no meu canal no YouTube. Eu estou precisando de inscrito lá. Entra lá, se inscreva lá. Está lá. Os 7 Pecados Capitais. E um dos pecados capitais é a inveja. E tem um ditado aí que a inveja mata. E eu perguntei, foi uma pergunta até agora, mas tem a segunda. Eu perguntei quem conhece algum invejoso e todo mundo levantou a mão. A segunda pergunta eu quero ver se você vai ter coragem. Quem já teve inveja aqui na vida, levanta a mão. Olha o que está aqui, pastor Rômulo, reverendo Rômulo. No final do verso 14, diz que os filisteus o invejavam. Aí na minha tradução, o verso 15, tem por isso. Repita comigo, por isso. Por isso. Por isso que eles entulharam os irmãos. Aí eu vou pegar a fala do reverendo Samuel de Goiânia. Tem que ser uma cabeça pequena, medíocre, para entulhar poço, por causa de inveja. A água é uma riqueza de valor incalculável. Ninguém sobrevive sem água. E aí, pastor Rômulo, disse, por isso, os filisteus, donos daquele lugar, por inveja, jogaram lixo e entulharam os poços. Gente de agenda negativa. Gente movida por inveja. E aí eu aprendi, eu queria repassar isso. Isso aqui é uma analogia tremenda da vida.
eu completei agora 19 anos de ministério. 19 anos pregando a palavra. 19 anos vivendo o sobrenatural. A igreja conhece o meu testemunho. Não era para mim andar segundo os médicos. Não era para mim falar. Eu tive paralisia cerebral. Aí eu estou há 19 anos pregando, andando, viajando, cavando poços. Mas eu vou falar, viu, pastor? Não fica triste, não. Toda igreja tem dois tipos de gente. Gente para cavar e gente para entulhar. Aqui não tem, não tem. Não precisa nem de revelação, não. Todo lugar tem gente. Ô, Fernando, Flávio, tampa os ouvidos aí. Tá gravando aí, mas tomara que ninguém assista. Na igreja eu sou pastor. Graças a Deus. Tem gente para me ajudar a cavar. Mas tem uma turminha lá. Oh, Jesus! Tem uma turminha lá, é só para jogar lixo. Vamos fazer isso. Vai dar errado. Pastor, é crise, pastor. O senhor não está vendo o país, não, pastor? Vai chover, pastor. É feriado, pastor. É gente para entulhar. É gente de agenda negativa. Tudo vai dar errado. É gente que tem prazer de jogar lixo na gente. Você chega todo empolgado. Vou falar, não, pastor, não é bem assim não. Isso é uma analogia da vida. Tem gente para cavar. Graças a Deus. Essa igreja não estaria desse jeito. Eu conheci antes e estou conhecendo depois. Se ela chegou nesse ponto, é porque tem muita gente cavando. E tem que continuar cavando. Agora eu tenho certeza, o pastor Romulo nunca falou isso. Ele é muito ético, é quase um serafim. Ele não fala, mas eu tenho certeza que o que já apareceu de gente para jogar terra. Vai devagar aí, pastor. Vigia, pastor. Eu me lembro quando eu fui abrir a igreja, há 4 anos atrás, teve um abençoado, para não usar outro rótulo, teve um abençoado que eu estava fazendo um culto e tinha 6 pessoas. Ele parou na porta da igreja, estendeu as mãos e disse assim: não vai durar 6 meses. Pastor Silas é itinerante. Quero ver pastorear agora. Não vai durar 6 meses. E eu ouvi. Cheguei em casa infeliz, ainda me mandou um zap ainda. Ainda me mandou um zap. Essa igreja do senhor aí não vai longe não, pastor. Isso aí não é de Deus não, irmão. É gente para entulhar. É gente de agenda negativa. Mas nós vamos aprender com Isaac. Quem tem um provedor não para, continua, persiste, ele insiste. Aleluia. E aí, pastor reverendo Romulo, essa eu copiei do reverendo Samuel de Goiás. Ele contou e eu fui pesquisar. Alguém aqui sabe me dizer qual é a maior poetisa do Brasil?
a maior poetisa do Brasil. Segundo Carlos Drummond de Andrade, a maior poetisa que o Brasil teve se chamou Cora Coralina. Cora Coralina. Anota esse nome. Se você nunca leu nada da Cora, você está perdendo. A maior poetisa que o Brasil produziu, segundo Carlos Drummond de Andrade, foi a Cora Coralina, que nasceu para o lado de Goiás Velho. A Cora Coralina, ela cresceu num lar que o pai dela não valia nada. Pensa num camarada ignorante, brucutu. Era o pai dela. Um dia o pai dela descobriu que ela estava lendo e escrevendo. O pai dela deu um sermão e falou com ela assim: prostituta que lê e escreve. Mulher de verdade não pode ler nem escrever. Mulher de verdade só nasceu para pilotar fogão e lavar roupa. Pensa no ambiente que ela cresceu. Pensa no pai dela, ignorante. Aí a Cora Coralina, ela disse que resolveu ficar livre do pai. Qual a melhor maneira de ficar livre do pai? Casar. Não é matar não, gente. Nós estamos vivendo num mundo violento, né? Eu fiz essa pergunta semana passada, o irmão falou, matar! Eu falei, não, pai, a gente não mata não. A melhor maneira de ficar livre do pai é casar. E a Cora Coralina resolve casar. Saiu de uma encrenca e caiu em outra maior. Isso acontece em muitas famílias. O pai dela não valia nada. O marido não valia nada, levado à quinta potência. Pensa num camarada grosso, estúpido. Ele era, se a gente for pegar um personagem da Bíblia, ele era igual Nabal. Já leu o marido da Abigail? Até o empregado chamou ele de idiota. Falou a Abigail, olha, Davi fez um pedido aí, mas idiota do seu marido, ele é um homem ignorante. Esse era o marido de Cora Coralina. Um dia, reverendo Rome, um maridão pegou uma pilha de poesias que a Cora Coralina tinha escrito. Sabe o que ele fez? Tacou fogo, queimou, incinerou. Eu fui imaginando um acervo que o Brasil perdeu, porque naquela época não havia pendrive, HD externo, nuvem, né? O meu sermão está aqui, ó, no tablet. Se perder, eu tenho uma cópia no e-mail. Se apagar o e-mail, eu tenho um HD externo com ele. Se queimar o HD externo, está na nuvem. Agora imagina naquela época, era tudo na mão, não havia nem a máquina de datilografia, que é da época do pastor Rômulo. A máquina de datilografia, não, era tudo na mão. Imagina
o acervo que o Brasil perdeu por causa de um camarada, o quê? Agenda negativa, medíocre. O que a Coralina fez? Já que não podia escrever, ela resolveu usar toda a habilidade para cultivar um jardim em Goiás Velho. E ela começou a cuidar rosas, orquídeas. Aí ela descobriu que estava tendo um concurso para eleger o jardim mais bonito da cidade. Adivinha quem ganhou o concurso? Coralina. Ela ganha um concurso, pegou o troféu toda alegre, chegou em casa, chamou o maridão e falou: olha, amor, eu ganhei. Ganhou o quê? Ganhou o quê? O concurso. Que concurso? O jardim mais bonito de Goiás Velho é o nosso. O maridão olhou, não falou nada. Foi lá no quartinho, pegou um tesourão, voltou e destruiu o jardim da Coralina. Ela ficou viúva aos 63 anos. Foi aí que ela falou que começou a viver. Aí ela começou a viver com 63 anos, né? Aí eu gostaria de brincar, e se ela fosse assembleiana, ela ia cantar o hino da harpa. Livre estou, livre estou. Tem gente que só começa a viver depois enterra o outro, porque é pessoa negativa. É pessoa que está mais preocupada em prejudicar o outro do que nele. E eu vou perguntar de novo: você conhece alguém assim? Esse tipo de pessoa não dá prazer nenhum de ficar perto dele. Não tem prazer nenhum. E aí, em segundo lugar, eu queria compartilhar aqui, é uma lenda da mitologia grega. Quem é o bambambam da mitologia grega? Zeus. Onde Zeus fica? No Olimpo. O que aconteceu a São Romulo? Um dia, dois amigos estavam trabalhando, a ferramenta soltou da mão de um, atingiu o olho do outro, furou e vazou o olho. Os dois começaram a brigar, a contender. Pegaram os dois, levaram para o Olimpo, chegaram diante de Zeus e expuseram o caso. Quando Zeus ouviu, Zeus olha e diz assim: tem duas opções, duas alternativas. A primeira, eu vou restaurar o seu olho, eu vou restaurar a sua visão, vocês vão fazer as pazes, acabou a contenda, acabou a briga, vida que segue. Isso aí já era motivo para falar, pronto. Aí o cara com o olho vazado olha e fala assim: qual é a segunda opção? Aí Zeus olha para ele e diz assim: você vai continuar com o olho vazado, você vai continuar cego de um olho
eu vou furar o olho do seu amigo e os dois vão voltar para casa com os olhos vazados. Adivinha qual ele escolheu? A segunda. Ele falou, eu fico com o olho vazado, mas eu quero que esse miserável sinta a dor que eu estou sentindo. Gente, uma cabeça pequena, mentes medíocres. Isso aqui, quando a gente vê no texto, Isaac, ele é confrontado com a mediocridade dos filisteus. E eles chegam até Isaac e diz, Isaac, cai fora. Isaac, vaza. Isaac, vai embora, Isaac. O que Isaac faz? Arma a tenda, pega a família, pega rebanhos, pega gado, pega os servos e ele vai para a terra de Gerar. Já estava ruim onde estava. Agora ele vai para um lugar pior ainda. Chega lá, cava o poço. Quando ele cava o poço, a água sai. Quando a água sai, aí no versículo de número, eu pedi você a deixar a Bíblia aberta, e diz aí, no versículo de número 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é? Você conhece alguém assim? Na hora de cavar não vem não. Mas na hora a água sai. Essa água aí é nossa. Ainda bem que é Isaac, não é Silas Neves. Porque se fosse eu, não ia deixar barato, não. Na hora de cavar, não vem não. Mas na hora a água sai. Na hora de bater a laje, não. Mas na hora da feijoada. Na hora do churrasco. É o primeiro a chegar. Eu fiz um churrasco lá em casa esse ano. Aí 2 dias depois eu encontrei um irmão. Ao beijo. Que ele foi irmão. Fiquei sabendo, né, pastor? Teve um churrasco lá, o senhor não me chamou. Eu falei, se eu não me chamei, não era para você ir mesmo. O churrasco foi para quem cavou. Você cavou? Você cavou? Não, então não vem não. Cava o poço, a água